Bitcoin Halving, o que é, como funciona e como esse evento que acontece a cada 4 anos afeta o preço do Bitcoin. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os fundamentos do Bitcoin, a importância do halving e também fazer uma análise de preço dos últimos 2 halvings que aconteceram. Então fica ligado aí. Bom, vamos aqui então falar sobre o Bitcoin Halving, que basicamente vai reduzir a oferta de um ativo que resolve um problema enorme que tem uma demanda ilimitada. Aqui nesse gráfico, basicamente, a gente tem as linhas mostrando os eventos de halving acontecendo, aqui em novembro de 2012, aqui em julho de 2016, e a gente vê aqui também a quantidade de bitcoins que são gerados por bloco, né? Aqui antes de novembro de 2012, tinha 50 bitcoins sendo gerados por bloco. Depois passou para 25 bitcoins sendo gerados por bloco. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos 12,5 bitcoins sendo gerados por bloco, ou seja, a cada 10 minutos. E dentro de alguns dias, somente alguns dias, nós teremos 6,5 bitcoins gerados por bloco. Basicamente, a gente tem aqui a oferta e a inflação de Bitcoin reduzindo pela metade a cada 4 anos, enquanto a demanda aumenta. Isso leva ao preço a evoluir muito rapidamente. Para entender o halving, a gente precisa primeiro entender o problema que o Bitcoin resolve e por que ele foi criado. Então, se a gente voltar aqui em 2008, tem essa reportagem aqui muito famosa do Financial Times falando: chanceler à beira de um segundo resgate aos bancos. Então aqui essa reportagem de 2008 mostrando uma crise financeira global acontecendo, né? E não é muito diferente do que está acontecendo agora na crise de 2020, a crise do coronavírus. A gente percebe aqui o Federal Reserve imprimindo muitos dólares, gerando uma oferta enorme de dólares no mercado, reduzindo o seu poder de compra, prejudicando a maioria das pessoas, né? Enquanto salvam algumas principais empresas e possivelmente em breve vão salvar alguns bancos. Então, se você entrar inclusive no site da Federal Reserve ali nos Estados Unidos, você vai ver o Banco Central fornece ao país um sistema monetário e financeiro seguro, flexível e estável. Chega a ser praticamente uma piada, isso você vê no site da Federal Reserve. Então, qual que foi a solução encontrada para todo esse problema aí? A solução, então, é a emissão descentralizada e decrescente de dinheiro ao longo do tempo, de forma escalonada e previsível. E foi assim que nasceu o Bitcoin lá no final de 2008, tendo sua primeira transação ocorrida em janeiro de 2009. E mais interessante, se você entrar no bloco Gênesis, que foi o primeiro bloco de transação de Bitcoins que ocorreu em janeiro de 2009, você vai ver ali uma mensagem do Satoshi Nakamoto, que ele botou basicamente o título da reportagem que ocorreu em 3 de janeiro de 2009, aquela reportagem que eu mostrei anteriormente. Então, o que é importante de entender aqui? A inflação do Bitcoin ela é previsível. A gente tem então aqui um limite máximo de 21 milhões de Bitcoins que serão gerados lá até o final de 2140 e a taxa de novos Bitcoins ela é cortada pela metade a cada 210 mil blocos, ou seja, a cada 4 anos. Então, falando aqui do halving, o corte na emissão de Bitcoin é chamado de halving e impacta diretamente os mineradores, que são os donos de máquinas especializadas que trabalham para encontrar novos blocos, de forma a registrar as transações no blockchain. Blocos? Como assim blocos? E aqui vai a explicação. Um bloco nada mais é que um conjunto de dados que integra essa cadeia de informações, que é o blockchain, que nada mais é que um conjunto de blocos, uma cadeia de blocos. Lá ficam registradas todas as movimentações desde o instante que as moedas foram criadas, ou seja, mineradas. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem aqui uma cadeia de blocos, mostrando que eles são interligados entre si e que cada bloco tem diversas transações que foram validadas e colocadas na cadeia. Aqui, basicamente, mostra como funciona. Alguém solicita uma transação e esse pedido é transmitido para a blockchain, que nada mais é que uma rede distribuída mundial P2P, formada por computadores chamados de nós. Os bitcoins são criados em aproximadamente a cada 10 minutos em um novo bloco de dados. O minerador que resolver primeiro uma prova de trabalho, também conhecido como Proof of Work, registra as transações no novo bloco. Esse minerador então é premiado com os bitcoins gerados e as taxas de rede, quando seu bloco é validado.
O bloco então que foi validado, ele é criptograficamente relacionado com os blocos anteriores da cadeia e não pode ser mais alterado. E no final, a pessoa que fez o pedido de transação recebe os seus bitcoins também. Então aqui um conceito que é muito importante entender, que é a mineração de Bitcoin. A fim de compensar o trabalho desses mineradores, cada bloco encontrado recebe uma premiação, chamada de Block Reward, atualmente em 12,5 bitcoins, além das taxas pagas em cada transação. O minerador recebe pelo seu gasto de energia e pelo próprio equipamento utilizado. Obviamente aqui essa imagem é apenas ilustrativa. O processo de mineração ocorre em praticamente fazendas de mineração que tem um custo de energia muito elevado. Falando aqui então sobre consumo de energia, esse é um aspecto muito importante em relação ao Bitcoin. Só para você ter uma ideia, o Bitcoin hoje consome mais energia do que países como a Suíça, Grécia, Israel e Irlanda. Então, voltando aqui ao halving, ele nada mais é que uma inflação previsível. A cada 210 mil blocos, a gente tem a emissão de bitcoins reduzida pela metade. Então, por exemplo, aqui em 2009, o começo do Bitcoin, a gente tinha 50 bitcoins sendo gerados por bloco. 2012 caiu para 25 bitcoins. 2016 caiu para 12,5. Em poucos dias vai cair para 6,25 e assim sucessivamente. Em 2140, quando eu e você não estivermos mais aqui, os mineradores vão ganhar apenas as taxas de transação, porque não haverão mais recompensas por bloco. Mas com certeza o preço do Bitcoin e o valor das taxas vão compensar sem dúvidas. Então o que o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, quis fazer com tudo isso? Basicamente limitar a oferta do Bitcoin ao longo do tempo. Basicamente, que é o que acontece com o ouro. Quanto mais ouro você tem minerado, mais difícil de encontrar ele é. Então isso, a tendência do preço é sempre aumentar. Aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico do preço do ouro ao longo do tempo. A gente percebe que o ouro, né, como não tem um governo como emitir mais ouro, a tendência do preço ele é sempre aumentar. Enquanto o dólar, outras moedas, elas são geradas, né, de forma totalmente malucas. O ouro, o Bitcoin, você não tem como fazer isso. Portanto, aqui o preço do Bitcoin ele é puro livre mercado. Como aqui diz, o Bitcoin é independente. Logo, nenhum governo ou entidade pode interferir na sua emissão e nem na sua cotação. O preço é dado pela lei da oferta e procura, né? Oferta e demanda. Esse processo é um dos mecanismos que impede uma emissão descontrolada de novas moedas, equilibrando a sua oferta. E aqui a gente tem um gráfico bem simples mostrando os últimos dois eventos de Bitcoin Halving que aconteceram em 2012 e 2016, e explicando basicamente o seguinte: imaginando que a demanda se mantenha mais ou menos constante ao longo dos meses, a tendência é causar uma alta nos preços. A grande questão é se o mercado precifica essas mudanças antes da data ou se realmente leva alguns meses até que esse efeito seja sentido. Agora eu vou entrar mais no detalhe o que aconteceu com o preço do Bitcoin nos últimos dois eventos de halving. Aqui, por exemplo, nesse gráfico em escala logarítmica, mostra que o evento em si não é um marco no início do movimento de alta. Pelo contrário, o pump do Bitcoin começa alguns meses após o halving. E aqui nesse gráfico mostra de forma muito clara os dois eventos de halving que aconteceram. E cada evento tem suas 5 fases aqui. Basicamente uma fase que é chamada de Bull Run, né? Depois tem a Bear Market, que é basicamente mais pessoas vendendo. Tem uma primeira fase de acumulação, uma fase de expansão, uma segunda fase de acumulação. Depois geralmente esse preço dá uma ligeira caída, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. E a gente tem um bull market novo, né? E basicamente a tendência do preço ao longo do tempo de cada halving, com a redução da inflação, redução da oferta, é sempre aumentar. Mas basicamente esse ciclo se repete e acho que provavelmente nesse halving vai acontecer a mesma coisa. Mesmo apesar do mercado estar mais educado, eu acredito que vai ser muito parecido com o que aconteceu nas últimas duas halvings anteriores. Agora vamos olhar mais um detalhe nas últimas duas halvings de 2012 e 2016, olhando exatamente no gráfico o que aconteceu com o preço do Bitcoin. Eu tenho certeza que você vai ficar chocado, assim como eu, quando eu comecei a analisar esses gráficos. Bom, aqui a gente tem então as datas das últimas duas halvings, né? A primeira halving acontecendo em novembro de 2012 e a segunda halving acontecendo em julho de 2016. Eu peguei o gráfico aqui então da primeira halving para poder entender o que aconteceu. Alguns meses depois da halving, a gente percebe aqui, por exemplo, que o preço praticamente caiu aqui. Se a gente olhar aqui o máximo de queda, ele caiu basicamente aqui em torno de 80%. Tá? Então basicamente o preço subiu muito rapidamente após alguns meses e depois tem uma queda de 80%. Tá? Essa foi na primeira halving de 2012.
E se a gente olhar o gráfico aqui da segunda halving que aconteceu no dia 9 de julho, exatamente aqui, a gente vai perceber que o preço do Bitcoin ele subiu bastante aqui na pré-halving. Mas aí, durante a halving ele praticamente andou de lado aqui, né? Mas olha o que aconteceu em praticamente alguns dias depois aqui, né? O preço do Bitcoin caiu, se a gente fizer aqui um pequeno verificação, o preço do Bitcoin caiu em torno de 30%, tá? Então, isso é muito importante entender. Eu fiquei basicamente abismado quando eu comecei a olhar esses gráficos. Então, é importante que você leve em consideração esse tipo de coisa na hora de fazer a sua estratégia de compra e venda. Eu sei que a maioria das pessoas não tem tempo para ficar analisando gráficos, enfim. Então, qual que seria a melhor forma de investir no Bitcoin? E aqui está a maneira que eu considero mais interessante de você investir. Ao invés de você tentar descobrir o momento ideal, você poderia passar a fazer compras regulares de Bitcoin. Dessa forma, você se beneficia duplamente, comprando mais barato se houver alguma queda, mas ao mesmo tempo ganhando no ciclo de mais longo prazo, por conta desse efeito do halving. Então é isso, se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de apoiar o canal, é super simples, basta você dar o seu like, se inscrever, ativar o sininho. Dessa forma o conteúdo desse vídeo vai atingir muito mais pessoas, beleza? Então, um abraço e muito obrigado!